Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos. Esse é o canal Raciocínios Espíritas. Estamos de retorno em mais um capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Estamos estudando capítulo por capítulo dessa obra magistral, obra clássica da literatura mediúnica, que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, vamos nos debruçar sobre o capítulo 8, capítulo que André Luiz intitula como Deliciosa Excursão. Interessante, curioso esse título, né? O próprio título do capítulo já nos intriga, já nos provoca. Que excursão é essa? Que viagem é essa que é deliciosa? E é interessante André Luiz utilizar esse adjetivo, né? Os espíritos são, às vezes, muito cuidadosos nos adjetivos, econômicos, nas qualificações, né? E é interessante André Luiz chamar uma viagem de deliciosa, né? Se referindo, inclusive, a uma experiência que é comparada, quando a gente fala deliciosa, a gente compara em algo que é muito prazeroso do ponto de vista físico. Mas André Luiz está desencarnado e os espíritos que o acompanham na sua equipe também estão desencarnados. Então, que viagem deliciosa é essa a que André Luiz se refere? É isso que a gente vai tratar nesse capítulo de agora. Vamos soltar a vinheta do canal e logo a gente volta para as considerações. No capítulo anterior, o capítulo que a gente estudou anteriormente, o capítulo 7º, a gente viu ali a experiência com a chamada consciência em desequilíbrio, que era o avô de Antonina, Leonardo Pires, que ficava preso no lar, ali presente no lar, observando e acompanhando os passos da família de Antonina, não porque era um obsessor, e não também porque era um benfeitor espiritual, porque não tinha condição espiritual, autoridade moral para isso, mas era um espírito ali que se encontrava ali acompanhando, que estava em desequilíbrio por conta da saga que a gente já estudou no capítulo anterior, saga dele, da sua vida terrena, dos seus conflitos, das suas perturbações, e se encontrava ali sendo beneficiado, inclusive, pela conduta moral de Antonina e pela irradiação que ela ali lhe fornecia, graças às orações em família e ao evangelho no lar que ele participava e era beneficiado com aquilo. Ele guardava simpatia por ela, porque era avô dela, e não apenas por ser avô, mas porque ela era a única pessoa da família que de vez em quando se recordava dele. Talvez o próprio avô estivesse em suas orações, aqui eu estou especulando, talvez o avô estivesse nas orações da própria Antonina. E sendo lembrado, o espírito quando recebe orações, o espírito quando é lembrado e é envolvido nas dúlcidas vibrações da prece, ele fica sensibilizado, ele fica envolvido naquele bem-estar, a prece alcança o desencarnado de uma forma muito especial que os encarnados não conseguem ainda apreciar nessa intensidade. E o avô de Antonina ficava ali na casa, constituindo uma espécie de simpatia espiritual que Antonina conquistou. Olha só, simpatia espiritual que a gente pode conquistar, porque a gente pode conquistar simpatias espirituais que formam uma espécie de grupo de espíritos que nos defendem e que se interessam por nós, não necessariamente apenas os espíritos superiores, mas os espíritos também ligados à Terra, com ainda problemas com a retaguarda, com vínculos negativos com o passado, mas que se interessam por nós porque nós fizemos algo em relação a eles, porque a gente vibrou por eles, porque a gente ajudou algum encarnado que é ligado a eles, e aí eles se devotam a nós e se tornam amigos nossos do plano espiritual. Há vários casos a esse respeito, de Divaldo Franco, de Ivone Pereira, de Chico Xavier e de tantos médiuns que conquistaram esses amigos espirituais, não apenas
Repito, os benfeitores espirituais, não apenas os espíritos amigos de hierarquia espiritual elevada. E aí a gente viu que mais tarde o Clarencio, que é ministro de Nosso Lar e líder da equipe, aborda o caso de Leonardo Pires, ele desabafa, ele é relativamente ajudado, mas não totalmente, porque não se encontra em condição de ser totalmente ajudado, ainda fica ali no lar, e não constitui perturbação para Antonina naquele caso, e o capítulo anterior acaba com Antonina indo se recolher para dormir, se recolhe ao quarto, dorme com a família e sai do corpo. E aí a equipe de André Luiz, que estava ali para isso, começa a retirá-la do corpo e prepará-la para a grande viagem. E essa é a deliciosa excursão que ele descreve aqui. E a gente vai entender por que ele descreve dessa forma deliciosa. Eles pegam Antonina, portanto, e preparam ela para a excursão que ela vai fazer, e foi comentada nos outros capítulos, que é a viagem espiritual que ela vai fazer fora do corpo para a casa espiritual onde Marcos, o seu filhinho, que havia desencarnado, que faz parte da família, e havia desencarnado, e ela iria encontrar. Para quê? Para também encontrar nesse mesmo local em que está Marcos, o filho de Antonina, aproveitar para encontrar também Júlio, que é o filho de Odila com Amaro, que é os personagens centrais, que é o caso central da obra Entre a Terra e o Céu, né? Aproveitar para levar a Antonina para lá, já que já era um trabalho que alguns espíritos iam fazer, e ao mesmo tempo encontrar lá Júlio, que se encontra nesse mesmo local, nessa mesma casa, nessa mesma residência, nessa mesma região do plano espiritual em que Júlio se encontra. Então Antonina já está preparada para essa excursão. Está fora do corpo, está dormindo, os espíritos prepararam-na para essa viagem, para essa excursão deliciosa, e ali, então, Antonina vai sendo levada junto com a outra companheira, com outra mulher, cujo filho também estava desencarnado, e iria visitá-lo também no além-túmulo, nesse mesmo local, e que Clarencio trouxe, né? Então, ambas iriam visitar, acompanhado pelos espíritos amigos, os seus filhos respectivos, e ao mesmo tempo Clarencio, André Luiz, Hilário e sua equipe iriam também detectar Júlio, que é o personagem em foco dessa obra, de maneira maior, de maneira mais abrangente. Ora, nós temos, portanto, no início do capítulo, Antonina passando pela casa, sendo levada pelos benfeitores espirituais, relativamente com a lucidez própria das pessoas mais sensíveis, dos espíritos mais sensíveis, cuja vida moral é mais equilibrada, mais sensível, que guarda uma espécie de lucidez espiritual. Allan Kardec aborda isso no capítulo da emancipação da alma. Ele chama de os sonhos inteligentes dos espíritos elevados. Recomendo quem queira aprofundar sobre o assunto que leia esse trecho. E aí, Antonina passa por Leonardo Pires, o seu avô, e o vê, e o percebe, porque enquanto estava no corpo, fazendo o evangelho no lar, e ele ali, ela não percebia a presença do avô. Ela, aparentemente, segundo a obra, a gente não sabe, mas aparentemente ela não tem uma mediunidade ostensiva. Então, ela passa, reconhece o avô, e o avô reconhece ela e começa a gritar quando vê Antonina. Antonina, por favor, me socorre, por Deus, socorre o seu avô. E aí há um diálogo entre ele e ela, ele dialoga com a neta fala para ele, fica surpresa por se tratar dele, e ele desabafa com ela, até que em determinado momento o próprio Clarencio interfere. O Clarencio interfere e diz: olha, você está aqui na casa de Antonina, você de alguma forma já está amparado, os benfeitores espirituais e os irmãos espirituais do bem estão amparando e irão ampará-lo, né? Prometeram inclusive ampará-lo, e os bons espíritos cumprem a palavra. Mas a nossa Antonina agora precisa se ausentar. Nossa Antonina precisa sair, e ela vai em nossa companhia para uma atividade de algumas horas. Então,
E de maneira carinhosa, é claro, Clarencio abraça ele e diz, você pode ajudar. Olha a sabedoria do espírito bom, a sabedoria do benfeitor espiritual. Você pode ajudar, inclusive ajuda a Antonina, se não gosta tanto dela, ajuda a Antonina agora que ela vai se ausentar, que ela vai sair, proteja o lar dela, proteja o lar dela, proteja o lar dos filhinhos dela, os filhinhos se encontram dormindo, já que você não tem tanta afetividade, tanta simpatia, proteja, porque socorrendo ela nesse momento, amanhã você receberá também o seu socorro. Ele se conformou, ele sorriu e se conformou. Olha só, o benfeitor espiritual, ele acaba engajando também aquela alma em perturbação. Fique aí, não faça nada não. Não, engajou aquele sujeito em alguma coisa que ele fizesse bem. Ele ia ficar satisfeito e se sentindo bem, tá protegendo entre aspas, a casa de Antonina. De alguma forma protegendo com seus recursos. É claro que ele não tinha grandeza moral, e é claro que a casa de Antonina já tinha proteção dos benfeitores maiores, mas olha a solicitação de Clarencio que engaja ele num trabalho que possibilita ele, ao pensar que está protegendo ali e ao estar contribuindo com a sua parcela, com seu recurso, está renovando a mente, está oxigenando o psiquismo, está arejando os sentimentos, está pensando no bem, vibrando no bem, o que é muito bom, preparando, portanto, aquele sujeito para a sua renovação. Então, a sabedoria do espírito elevado, do espírito adiantado, de envolver mesmo aqueles em desequilíbrio em um movimento de serviço, em uma dinâmica de trabalho, em algo que possa produzir o bem para o próximo e o bem para ele mesmo. É algo impressionante, é algo importante a gente aqui destacar. E aí nós vamos encontrar Antonina ascendendo. Essa é a excursão deliciosa. É isso que André Luiz chama no capítulo de deliciosa excursão. Ascendendo a regiões pela emancipação da alma, regiões mais sutis, regiões mais sublimes, regiões espirituais mais diáfanas. E é isso que é delicioso em termos espirituais. É isso que se referem os espíritos a Allan Kardec naquele capítulo Sensação e Percepção dos Espíritos, quando os espíritos dizem a Allan Kardec: há sensações indefiníveis, há sensações de bem-estar, de ventura, de prazer e de gozo, sensação de ventura e de felicidade, de bem-estar no mundo espiritual e no encantamento que envolve os espíritos evoluídos, que não há prazer na Terra, que não há sensação, que não há gozo mais encantador e mais profundo e mais prazeroso, que não dá para comparar com qualquer tipo de prazer e de atração que as coisas materiais desse mundo podem proporcionar. Então, são feitos de encantos e de prazeres indefiníveis a linguagem material, a linguagem do encarnado, né? Então, é por isso que André Luiz está chamando de deliciosa excursão, porque gera um bem-estar ao espírito que ascende a essas regiões, a esses locais mais sutis, a esses páramos, a essas paisagens mais sublimadas do plano espiritual, onde eles se sentem encantados, envolvidos com esse bem-estar, né? E eles, inclusive, descreve, né? André Luiz descreve aqui de maneira interessantíssima, né? Entrelaçando as mãos e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante de lúculo. Atingindo formosa paisagem banhada de suave luz em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras que se mostravam estáticas e felizes. Então aqui a gente tem a experiência de um espírito mais sensível, como é a Antonina,
e por isso também, por causa disso também ela recebe o bem-estar e ela sente de maneira mais intensa. Inclusive André Luiz diz que a lucidez dela, pela sua condição psíquica e moral, era uma lucidez maior e, portanto, a percepção dela era uma percepção mais intensa, portanto, uma percepção maior, uma percepção mais aguçada das sensações espirituais e da percepção espiritual que ela vislumbrava ali com relação à colega, né, à amiga, a outra mãe que viajava com ela. Portanto, tanto a lucidez dela era maior, como as sensações que ela sentia, os encantos que ela sentia desse local mais sublime na viagem espiritual era maior. E é interessante porque isso, de alguma forma, fala dessa experiência positiva dos sonhos durante o sono, especialmente essas viagens astrais felizes, né? Quem não se recorda da obra Paulo Estevão, quando Paulo, em determinado momento, já com a consciência renovada, apesar de carregar ainda o remorso e as profundas reflexões dos erros que ele cometeu na perseguição aos cristãos, no apedrejamento em massa e açoitamento de inúmeros cristãos, perseguição cruel que levou à morte de muitos cristãos, aliás, inclusive o apedrejamento público do Marte Estevão, que ele considerava o seu inimigo, e que mais tarde, quando se deu conta dos equívocos que havia cometido e renovado a sua vida, perdido inclusive pelo seu orgulho insensato, a sua noiva Abigail, que desencarna de maneira dolorosa, abandonado por ele, graças à sua intolerância religiosa em relação aos cristãos, e ela se converte cristã, diz Emmanuel em Paulo Estevão, que em determinado momento, já convertido, já profundamente em reflexão de algum tempo, renovado, já sendo de alguma forma maltratado pela adesão da sua fé, ou seja, a conversão ao cristianismo, rechaçado pelos seus colegas de história, pelos seus amigos de infância, pelos seus familiares inclusive. Paulo, que ainda era Saulo de Tarso, adormeceu no relento, porque ele acabou assumindo uma vida muito simples, quase miserável, uma vida do ganha-pão do dia a dia, muito simples, bastante modesta para a atividade cristã que ele ia desempenhar. E em alguns momentos ele dormia na rua, no relento. Ele dorme no relento, entre a vegetação e a terra ali. Ele dorme em uma região e se sente desprender do corpo. Desprende e vai para uma região sublime, que Emmanuel descreve como um verdadeiro paraíso espiritual, uma dessas cidades espirituais do além-túmulo, sublime. E ao chegar nesse local, que ele tem as sensações indefiníveis, estava sensível de profundas reflexões, do arrependimento, que o arrependimento às vezes proporciona essa oxigenação psíquica e essa abertura psíquica para a gente poder entender melhor as coisas e até ser mais sensível aos envolvimentos e às intervenções da espiritualidade maior. Estava sensível, estava profundamente refletindo, estava mudando de conduta, e ele então me encontra, sai do corpo e vai, e ao chegar nesse local, de uma beleza, cujas flores, a vegetação é descrita por Emmanuel de uma maneira muito bonita, muito, muito linda. Descrição essa que não guardava semelhança com qualquer beleza da vegetação terrestre. Era uma vegetação toda especial. O sol, o clima também era especial. O sol estava mais bonito. Toda a paisagem era mais bonita. E ele ficou espantado e viu Abigail, a sua noiva, e o próprio Estevão, o primeiro Marte, correr ao seu encontro e abraçá-lo, e ele convulsionar em grande pranto. Estevão só diz assim para ele: tu choras? Choras? Agora? A luta e o trabalho só começam e você já está chorando? Já está desanimando? E aí ele começa a desabafar. Abigail, então, toma a dianteira pelo laço que tinha com ele, o laço afetivo profundo com ele, talvez isso favoreceria a lembrança dele quando ele voltasse no corpo. E Abigail, então, começa a responder algumas questões dele que ele formula, começa a orientá-lo espiritualmente, e é nesse diálogo que há a famosa orientação: ama, trabalha, espera e perdoa, que Emmanuel coloca no seu livro. Ele volta ao corpo e nunca esqueceria mais tarde desse lema,
desse lema de quatro itens: ama, trabalha, espera e perdoa. E diz Emmanuel, em uma nota de rodapé, que 14 anos depois ele escreveu na sua Epístola aos Coríntios o seguinte: há 14 anos eu conheci um homem que, não sei se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei se com outro corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e lá se ouviu coisas que não se pode dizer. Ele estava falando dele mesmo, dizendo que conheceu um homem assim. Como ele não tinha o conhecimento do perispírito, o conhecimento do corpo espiritual que a gente tinha, ele não sabia dizer se era no corpo, se era com outro corpo, se era fora do corpo. Ele não sabia. Faltavam os elementos da ciência espírita, da doutrina espírita, que hoje a gente tem, que o apóstolo Paulo não tinha, embora ele conseguiu mais tarde perceber a realidade daquilo que ele chama de corpo espiritual, que era o perispírito, mas não tinha os elementos, os princípios, o conteúdo e a informação que o espiritismo pode proporcionar naquele momento para entender melhor aquela ocorrência. Então nós temos, portanto, essas experiências. Essa é uma delas, tem várias outras experiências, né? Quem não se recorda do depoimento que Chico Xavier deu a respeito da série André Luiz, quando ele ficou muito deprimido, segundo ele, porque as críticas à coleção de André Luiz eram muito fortes, eram muito agressivas, eram muito densas, e ele próprio começou a desanimar. Algumas pessoas acusaram-no de estar mistificando, outras que ele estava, na verdade, colocando coisas do seu inconsciente. E ele começou a achar que, de repente, essas pessoas tinham razão. Afinal, ele gostava de sopa e Nosso Lar, a primeira obra de André Luiz, fala de uma sopa na colônia Nosso Lar. E ele ficou deprimido. E Emmanuel disse para ele, já estava escrevendo a obra Os Mensageiros, que é a segunda obra da coleção. Emmanuel disse: eu vou retirar você do corpo e vou levá-lo à vida espiritual para que você possa ver o mundo espiritual, especialmente conhecer Nosso Lar pessoalmente. Retirou ele do corpo e levou. E ele começou a ver aqueles locais de Nosso Lar que ele havia escrito na psicografia. Ele começou a ver, ele viu em detalhes todos os ministérios, e quando chegou no Ministério da União Divina, que é o ministério que liga Nosso Lar aos planos espirituais superiores, aos planos mais sublimes da espiritualidade, Emmanuel disse para ele: aqui você não pode entrar. Ele disse: por quê? Porque as leis da gravidade aqui funcionam de uma outra forma, e se você adentrar por aqui, pode ocorrer uma ruptura entre os seus laços perispirituais e o corpo físico, e você desencarnar. Essa região, portanto, funciona de uma maneira diferente, e aí você não pode ir. E aí Chico disse: eu queria até isso, eu não queria nem voltar, eu queria justamente as críticas que eu estou recebendo lá, o desânimo com que eu sou envolvido, não é melhor eu ficar aqui não? Emmanuel sorriu e balançou a cabeça. Olha, então essas experiências são experiências muito interessantes. A gente tem, por exemplo, atualmente os estados de EQM, experiência quase-morte. A experiência quase-morte é uma espécie de emancipação mais acentuada. Allan Kardec examina isso no capítulo da emancipação da alma, quando ele vai dizer que às vezes uma doença, um problema físico pode favorecer uma emancipação da alma maior, uma emancipação da alma de maneira mais acentuada. Talvez o estado de EQM está incluído naquela categoria do livro dos Espíritos da Emancipação da Alma, o capítulo Emancipação da Alma, que é o êxtase, o estático, que não é só o êxtase do santo, mas é o êxtase no sentido de uma liberdade maior em relação ao corpo, acentuada, que às vezes uma parada cardíaca, uma parada respiratória, um problema sério, um coma, pode proporcionar uma liberdade maior em relação ao corpo. Os estados de EQM demonstram que os sujeitos estão com às vezes uma lucidez muito forte, uma lucidez muito acentuada em relação à vida espiritual, com detalhes, inclusive, como examinou o célebre pai desses estudos, pelo menos o pioneiro inicial dos estudos de experiência quase-morte, que é o psicólogo norte-americano Raymond Moody Jr., que escreveu sobre as experiências quase-morte, vida depois da vida, vida antes da vida, que ele escreveu como uma das obras clássicas dessa literatura. Allan Kardec examinou isso nesse capítulo que a gente se referiu aqui, que a gente mencionou, que é o capítulo da emancipação da alma de O Livro dos Espíritos. Em determinado item, Kardec vai dizer assim: os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles.
trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isto vos deve ensinar uma vez mais que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. O que significa dizer que aqueles espíritos que viajam após o sono e que têm uma vida psíquica moral equilibrada, é claro que se reúnem por afinidade, por simpatia, por identificação fluídica com os espíritos elevados que os ajudam, que confabulam com eles, que realizam obras com ele após o além-túmulo, né? Além da vida física, né? Que a gente se instrui, que a gente se esclarece, que a gente toma aulas, que a gente estuda coisas e que esses estudos, esses trabalhos, esses serviços, às vezes se refletem no corpo físico, na vida do próprio encarnado, né? Por outro lado, os espíritos que cultivam o mal, que cultivam a agressividade, que cultivam os vícios, ao saírem do corpo, levam consigo aí essas identificações, sintonias, e como o mundo espiritual superior respeita o livre-arbítrio nosso, nós vamos para aquilo que nos apetece, com o qual a gente se compraz, com o qual a gente se identifica e se vincula, portanto, sintoniza e se identifica com a experiência ali de espíritos perturbadores, ignorantes, envolvidos no mal, que fazem verdadeira sincronia com as nossas mentes, que fazem lavagem cerebral e hipnoses profundas conosco, a ponto de Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, estabelecer que, às vezes, essas ocorrências se refletem no corpo físico em crimes, em escândalos que foram induzidas e sugestionadas hipnoticamente por esses espíritos que nós preferimos conviver com eles, com os quais a gente preferiu conviver na identificação de gostos, na simpatia de propósitos. Então, isso é interessante, mas prossegue o Livro dos Espíritos. E o que gera a simpatia na Terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas da felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vida. Ora, aqui eu me lembro dos grandes espíritos que, ao reencarnarem, se sentindo deslocado da psicosfera da Terra, e que às vezes confabulavam após o sono, durante o sono, aliás, em emancipação da alma, com seres queridos, com os afetos queridos, com os entes queridos, com os amores que deixaram no além, a ponto de terem, na vida física, um comportamento que foi considerado misantropo, que foi considerado antissocial, que foi considerado um comportamento que parecia retraído, parecia... Daí a ideia, o estereótipo do gênio que tem um pouco de louco, né? A gente tem algumas figuras assim, né? Na música, Ludwig van Beethoven. Beethoven passou pelos biógrafos como uma pessoa antissocial, misantropo, né? E assim outros exemplos, né? De pintores, artistas, músicos, escritores, né? Que tinham, na verdade, vínculos também com esses seres queridos com os quais eles iam após ali o adormecimento, né? E aí o Livro dos Espíritos continua. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vem instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, essas viagens espirituais dos seres espiritualmente equilibrados, moralmente amadurecidos, representam o recreio,
recreio do trabalho escolar que eles estão fazendo aqui na Terra, especialmente os espíritos missionários, cuja tarefa às vezes é penosa nesse mundo, é penosa do ponto de vista da vida material, afinal, vivem às vezes convivendo com consciências muito diversas das suas, pessoas que não os compreendem, que não entendem as coisas como eles entendem, se sentem deslocados do mundo físico, do mundo material, se sentem um pouco não identificados com a experiência do planeta, da consciência geral, da consciência coletiva, não são muito compreendidos, muito aceitos, né? Até muito bem acolhidos pelo padrão de referência, de valores que carregam nos seus mundos interiores. Então, isso tudo constitui uma espécie de sofrimento, é uma espécie de experiência de solidão, uma espécie de solidão interior, né? Porque não se sentem ali conectados, né? Estão numa tarefa, numa experiência educativa de aprimoramento íntimo, aprimoramento pessoal, porque não são perfeitos, estão aprimorando também, e ao mesmo tempo uma tarefa de contribuição coletiva. Estou me referindo aqui aos missionários cujas missões têm um caráter mais coletivo, um caráter mais geral, né? Então, esses espíritos não se sentem muito bem compreendidos, e aí o sono é uma espécie de recreio. O sonho é uma espécie de reabastecimento de forças. É um momento do prazer deles, é uma deliciosa excursão. E aí, nesse momento, tanto Antonina quanto a outra senhora que estão juntas, chegando nesse parque espiritual, essa região espiritual onde os seus filhos estão ali morando, e que ficam deslumbradas, ficam extasiadas com a paisagem espiritual ali, ambas começam a fazer perguntas a Clarencio. E as perguntas são centralizadas em uma única ideia. Diante dos problemas, dos pesares, dos dissabores, das angústias e amarguras que eu vivo no mundo material, diante das tarefas penosas, das dificuldades materiais, das preocupações que eu tenho no mundo físico, por que não permanecer aqui? Por que não ficar... Olha a sensação que o espírito tem fora do corpo, né? Seja no estado de EQM, seja nesse estado de emancipação da alma. A sensação, o desejo de querer ficar. Então, diante de tantos dissabores, por que não permanecer aqui de maneira permanente? Por que não me fixar aqui, né? Não permanecer de maneira constante aqui? Por que eu tenho que voltar? E aí Clarencio começa a explicar para ela, e todo o final do capítulo é a explicação, é a orientação que Clarencio vai dando a elas. Clarencio diz assim: compreendemos quanta inquietação puge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Achamo-nos ainda distantes da redenção total. E todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. Então, o que ele está falando é o seguinte: vocês ainda têm tarefas no mundo físico. Você ainda tem experiências. E aí ele continua, eu não vou ler aqui todo, porque senão eu vou acabar lendo o capítulo todo, mas ele continua dizendo para elas mais ou menos assim: e como é que vocês ficariam aqui sabendo que tem outros filhos, olha a providência divina e olha a sabedoria do benfeitor, sabendo que tem outros filhos que estão lá e que dependem de vocês? Será que vocês iriam desfrutar de toda a alegria, de toda a aventura aqui, sabendo que vocês deixaram filhos e compromissos muito caros e muito valiosos pendentes lá na Terra? A mente de vocês não ficaria aqui. A mente de vocês ficaria lá, angustiadas. E é provável que com o passar do tempo vocês pediriam para voltar e para ficar junto daqueles que ainda necessitam do vosso apoio, da vossa colaboração e do vosso cuidado, especialmente os filhos pequenos. Então, Clarencio deu aí uma resposta matadora, né? Respondeu com um argumento inquestionável, né? Nesse sentido. E a própria Antonina expressa esse desejo, que é uma espécie de desejo de morrer, né? Espécie de desejo de morrer. Clarencio diz:
Agora, vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou, temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado em pleno paraíso de amor, mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos a paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados e naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a aventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Olha só, então ele diz que a saudade, com o tempo, se elas ficassem ali, a saudade do lar físico iria aumentar de tamanho, a ponto de absorvê-las e elas já não sentirem aquele paraíso. E também ele disse a elas que essa experiência faria com que elas preferissem renunciar à situação em que elas estariam para permanecer como servas invisíveis, né? E aí, já caminhando para o desfecho do capítulo, Antonina pergunta sobre por que elas não lembram. E a lembrança aqui não é lembrança só daquela experiência astral, não, tá? Essa lembrança da experiência astral é uma lembrança que o cérebro às vezes absorve, o cérebro às vezes limita, né? Possivelmente quando a Antonina acordar, não vai acordar com a lembrança detalhada de tudo aquilo que aconteceu, desse diálogo com Clarice, ela não vai lembrar tudo isso. Ela vai lembrar do avô que viu, ela vai lembrar que sonhou com o avô. Mais tarde, quando encontrar o filho, ela vai lembrar da experiência do filho, porque tem um aspecto emocional mais forte. Mas essas conversas com Clarice, com André Luiz, ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar desses detalhes. Vai surtir efeito essas palavras de Clarice nela em forma de intuição, de compreensão da vida, de talvez serenidade, de equilíbrio, mas não o discurso, não o conteúdo, não as palavras. O conteúdo das palavras não ficarão. Essa lucidez não ficará. Mas o que a Antonina pergunta no final do capítulo é a lembrança das vidas passadas. Não apenas da experiência fora do corpo, mas a lembrança do passado espiritual, que se ela lembrasse do passado espiritual, se ela lembrasse das ocorrências, talvez a vida física dela, talvez a experiência material delas seria de maneira diferente. E aí Clarencio dá uma resposta. Ele vai dizer, sim, sim, confirmava Clarencio enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia. Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos, em definitivo, no templo de nossa alma, que, no planeta, ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Olha a forma como Clarencio está sintetizando o processo evolutivo que do ponto de vista espiritual é muito mais complexo do que a evolução no sentido darwiniano e no sentido histórico, tá? O processo evolutivo espiritual aqui é de uma beleza, de uma profundidade impressionante, né? Nossas lembranças do passado são fragmentadas. A gente tem pedaços de lembranças fragmentadas, intuições, insights. Kardec fala isso, que o esquecimento do passado é relativo, que muitas vezes em recolhimento,
Em sono, a gente recorda fora do corpo, e em recolhimento, em vigília, recordação, reflexão, a gente lembra. Isso desperta na gente reminiscências e lembranças profundas, espiritualmente profundas, a ponto de a gente, de alguma forma, intuir aquilo que a gente de algum modo foi, ainda que de maneira não clara. Ele vai dizer que isso faz parte do processo evolutivo. Da mesma forma que o cérebro foi um órgão último do ponto de vista da evolução biológica, da evolução filogenética, ontogenética, da evolução do corpo, as células cerebrais e alguns mecanismos, especialmente do neocórtex, foram as últimas experiências que o princípio anímico foi elaborando ao longo da evolução. Ele vai dizer que a memória integral, ou a memória perfeita, como ele coloca aqui, é o derradeiro patrimônio que instalamos em definitivo em nossa alma. Todavia, de reencarnação em reencarnação, de existência a existência, de esforço a esforço, de experiência a experiência, de superação em superação, a nossa memória gradualmente vai se convertendo, vai se dilatando e vai alcançando aquilo que ele chama de visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Isso aqui quer dizer, de uma outra forma, que a gente gradativamente vai adquirindo patrimônios morais para ter acesso às recordações do passado. As recordações da mesma forma que a gente tem na vida adulta, às vezes capacidade de lembrar da nossa infância, né? Sem conflito. Algumas coisas da infância que a gente lembra, a gente não tem conflito, porque a gente era criança, fez algumas bobagens, algumas coisas que típicas da idade, e a gente lembra daquilo sem, às vezes, conflito, sem angústia, porque a gente tem condição de fazer essa recordação. O espírito também, à medida que ele evolui, ele tem condição de olhar no passado sem se atormentar, sem se desesperar, compreendendo aquele passado espiritual como uma infância espiritual, como um processo evolutivo em que ele passou, e aquilo já não o angustia mais, mas para isso ele precisou de adquirir maturidade primeiro. A gente não tem maturidade para uma memória integral. Essa é a ideia, a memória integral. E isso é interessante porque à medida que a gente evolui, o planeta também evolui, o corpo físico evolui, né? Daí Kardec vai falar, por exemplo, que nos planetas superiores o corpo humano é mais sutil, o estômago não é tão grosseiro, daí a alimentação não é tão densa, a alimentação é mais sutil. A gente está caminhando para isso, a gente tem mudado a nossa alimentação, mudado os nossos hábitos, né? Então, imagine em planos superiores, o corpo mais sutil, o corpo de carne não é tão denso, porque o nosso corpo está sendo trabalhado ao longo dos séculos e está se tornando mais sutil. O corpo atual não é o mesmo corpo, né, do homem do Paleolítico, por exemplo. Lentamente, o espírito reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando, e com seus patrimônios, vai imprimindo, graças ao perispírito, que vai ficando mais sutil, vai imprimindo no corpo, na matéria, as suas conquistas, tornando o corpo também mais sutil, com hábitos mais sutis, com hábitos mais elevados, com hábitos mais espiritualizados, menos densos, menos materiais. Então, da mesma forma que a gente está fazendo isso, da mesma forma são os patrimônios da memória. Com o corpo cada vez mais sutil, o corpo vai ficar menos denso para abafar as lembranças. A matéria vai ser menos densa para abafar as recordações, as lembranças do passado. Então, o sujeito vai ter, inclusive, uma emancipação da alma maior, vai ter uma liberdade maior em relação ao corpo. O corpo não vai ser tanto essa prisão tão intensa, tão forte. Não vai ser tanto essa prisão. Né? Daí, Kardec vai dizer que a dupla vista, a vista da alma, a visão psíquica, a clarividência em planos superiores, em planetas evoluídos, é constante, é geral. Todos têm uma visão psíquica, né? A visão psíquica, a telepatia, né? A linguagem psíquica do pensamento, né? Então, isso é interessante a gente considerar. Ivone Pereira, na obra Recordações da Mediunidade, tem alguns capítulos, e em especial um deles chamado Reminiscências de Vidas Passadas, ou Recordações de Vidas Passadas, onde ela aborda a questão das lembranças.
E ela vai, inclusive, citar uma obra de Leon Denis, onde Leon Denis cita alguns casos da história, né? Victor Hugo, por exemplo, que se lembrou que foi Ésquilo e que foi outra personagem. A gente tem outros exemplos na história de pessoas que se recordavam, Pitágoras, que se recordava de ter sido Hemortimo e Euforbos, e outros sujeitos, outras personagens da história que têm reminiscências de vidas anteriores. O próprio Leon Denis, que narra na sua obra, se não me falha a memória, No Invisível, que chegando na tumba de um sacerdote antigo, ele começou a estremecer, ele começou a ter uma inquietação, começou a ter um mal-estar e teve lampejos da sua vida passada, onde ele teria sido aquela personagem de mais de 5 séculos antes. E ele coloca uma coisa interessante, ele diz assim: eu tenho um privilégio terrível de lembrar das minhas vidas anteriores. Eu tenho um privilégio terrível. É terrível. É terrível. E a própria Ivone, em alguns momentos, se expressava assim. No caso de Ivone, por necessidade provacional e expiatória, mas também era um espírito velho, um espírito que veio, errou. Não era um espírito evoluído, mas era um espírito antigo, rico de experiências, inclusive no equívoco, a ponto de os espíritos permitirem essas lembranças, essa equimnésia, no caso dela era equimnésia, ou seja, memória espontânea, ela não fez uma regressão, onde ela lembrava, ou então as suas memórias eram induzidas não por um encarnado, um terapeuta, mas pelo próprio Charles, o seu guia espiritual, e outros que ela tinha ali reminiscências de vidas anteriores, onde ela viu os seus próprios equívocos para entender algumas provações que ela passava aqui nessa existência, né? Por outro lado, a gente tem espíritos mais amadurecidos que conseguem ter acesso às vidas passadas pelo fato de terem já condição de assimilar essas recordações, essas lembranças. No livro que eu citei de Ivone, há vários exemplos a esse respeito. Sempre quando a gente tem alguma intuição, alguma recordação, algum lampejo, é porque temos condição de assimilar, temos condição de lidar e dar conta daquela informação que é liberada pelo nosso inconsciente, pelos nossos arquivos psíquicos, sob a permissão do mundo espiritual. E, de alguma forma, aquela informação, aquele conteúdo, aquele dado nos é útil de alguma sorte. O que significa dizer, meus amigos, e Clarencio encerra o seu comentário dizendo: vocês querem muito lembrar dos afetos queridos, das lembranças do passado, mas pensem que se vocês se recordarem das vidas passadas, vocês vão se recordar dos afetos e também dos desafetos. Vocês vão recordar dos amores, mas também dos ódios, das hostilidades. E talvez localizarão não apenas na atual encarnação os afetos queridos que estão com vocês, mas também os desafetos do passado. Imagine se a gente tem condição, a maioria de nós tem condição de lidar com essas informações e essas lembranças que virão à mente. Imagine nós na família, se a gente se sentiria tão bem e tão confortável sabendo, por exemplo, de uma antipatia que estava ali guardada e que se revela. Imagine você, se, por exemplo, está com seus familiares e se recorda que, sei lá, um assassinou o outro, um matou o outro na vida passada. Se já há dificuldades de relacionamento com o véu do esquecimento, da relativa amnésia do passado, imagine com a recordação, o mal-estar, a dificuldade, o desconforto em relação a isso viria à tona, a ponto de a gente ficar agarrado aos grandes amores e querer rechaçar os desafetos, que na verdade a vida está nos convidando com esse esquecimento a gente regularizar e recompor os vínculos de desafeto através do afeto, do amor, e também poder dar prosseguimento e alargar os afetos que a gente tem. Então Clarencio encerra o seu comentário falando isso, que a lembrança do passado seria contraproducente, a ponto de atrapalhar a nossa necessidade de crescimento espiritual e de melhoramento das nossas relações na encarnação atual. Lembrar do passado é lembrar dessas ocorrências, desses conflitos
desnecessários. Com chave de ouro conclui a respeito do trabalho, falando que o trabalho é o grande motor, porque é no trabalho do bem que a alma se aprimora, é no trabalho do bem, no serviço do bem, que o sujeito se desenvolve intelectualmente e moralmente, é no trabalho do bem que as pessoas moralmente se aperfeiçoam, os sentimentos se renovam, é no trabalho do bem que a gente vai se melhorando, se esforçando, avançando. E aí ele diz, é de avanço em avanço. Aí ele fala do verme, fala do vegetal, do animal, ele fala da evolução toda, dessa evolução, que cada vez mais o espírito evoluindo vai adquirindo maior fatia de consciência a respeito da criação divina, a respeito da providência divina, a respeito das verdades espirituais, e essa consciência também se reveste em memória e compreensão das reminiscências do passado reencarnatório, da história do sujeito, e que, Clarencio diz, o ideal seria que, nesse momento, por momento, a gente focalizasse no trabalho do bem, no serviço do bem, e deixasse que o serviço do bem operasse em nós o amadurecimento necessário para que, lentamente, a gente conseguisse entrar no patrimônio da nossa memória mais integral de existências passadas. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.